Quase 90 milhões de processos tramitaram na justiça brasileira no ano passado, dos quais 71% estavam pendentes, e o número de casos novos cresceu 8,8%. Foram proferidas ainda 23,7 milhões de sentenças e decisões. Como modernizar e melhorar o desempenho do judiciário e aumentar a celeridade? Este é o principal tema de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o juiz Luiz Carlos Rezende Santos, que é coordenador executivo do programa Novos Rumos e assessor da presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais para assuntos penitenciários e de execução penal. É também gestor de metas da Estratégia Nacional de Segurança Pública, a ENASP. Doutor Luiz Carlos, obrigado pela presença. É um prazer recebê-lo aqui novamente no Pensamento Jurídico. Prazer, meu Orião. Obrigado a você. Bom, nós teremos ainda nos dois quadros o Pensamento Universitário, em que estudantes de Faculdade de Direito, hoje da Faculdade Novos Horizontes, me ajudarão a entrevistá-lo no segundo bloco. E no terceiro bloco, o senhor fará indicações de leitura para os nossos telespectadores no quadro Pensamento Literário. Mas, doutor Luiz Carlos, o nosso assunto, o senhor viu, são esses números divulgados aí pela Justiça em Números, os dados levantados aí pelo CNJ, Conselho Nacional de Justiça, no final de outubro. Como é que o senhor vê o tamanho do desafio do judiciário? O levantamento desses números assombra. E eu sou servidor do judiciário há 20 anos, né? Estou há 14 anos na magistratura, há 20 anos eu fico olhando e quando vejo números dessa monta, eu fico me lembrando de 20 anos atrás, quando cheguei para trabalhar no Fórum Lafayette e a nossa estrutura, 20 anos depois, eu vejo que é a mesma. Lá dentro do fórum, a quantidade de servidores, a quantidade de juízes praticamente é a mesma, né? Então, fico muito assustado com tudo isso, quando eu vejo que esse número era inimaginável naquela época. O ex-ministro César Peluso, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, disse que os processos no Brasil levam décadas, né? E que a morosidade é o principal queixo da sociedade. Como é que o senhor vê uma maneira de tornar a justiça mais eficiente? Eu não vejo isso, puxa vida, é até difícil a gente fazer um comentário sobre o que diz o ministro Peluso, mas eu vejo que não é bem assim. Não são todos os processos que têm essa dificuldade de decisão, né? Até que foram proferidas 23 milhões de soluções no ano passado. Né? Enquanto no interior a gente sempre tinha esse controle, quantos processos entram, quantas sentenças são dadas, né? Acho que todos os juízes em todas as varas têm esse dado, né? É bem verdade que existem processos mais complexos, sabe? Mas a grande maioria dos processos tem uma celeridade suficiente, que atende bem a população. Acho que há um alarde também muito maior do que na verdade acontece, né? Mas não tenho dúvidas que existem processos que têm muita complexidade e esses sim é que levam a essa dificuldade de decisão. A relação tempo e direito também, as duas equações que não se combinam muito, né? Pode afetar o direito de defesa, a qualidade. Um exemplo maior está na Ação Penal 470, né? Um processo de competência originária que o próprio Supremo Tribunal Federal, está experimentando isso, né? Como é chegar até o final de um julgamento, né? Tenho certeza que todos os ministros têm todo o interesse de que o processo chegue a bom termo. E eles que são mais acostumados a lidar com recursos, né? Exatamente. E estão agora experimentando as dificuldades e as adversidades que a legislação processual contribui para a decisão do processo, né? Então, e mesmo a investigação, as dificuldades da investigação. Então, acho que nós estamos vivendo um período de que o judiciário vai ter grandes transformações, Oriol. Sobre isso, o Judiciário Mineiro tomou iniciativas importantes no mês passado para agilizar os processos na área criminal. O que foi feito? Eu preciso apenas fazer uma pequena retificação do que você diz. Na verdade, desde o ano de 2010, outubro de 2010, o Tribunal de Justiça, o desembargador Cláudio Costa, ele estava preocupado com os processos de conhecimento da área criminal que estavam sem solução. Então, desde 2010, ele criou um grupo de trabalho, um grupo de cooperação judicial, que já passou por mais de 60 comarcas. E esse Novos Rumos que o senhor é coordenador? Está dentro do nosso guarda-chuva do Novos Rumos, né, que tem as outras iniciativas. E esse grupo de cooperação esteve em mais de 60 comarcas, proferindo decisões naqueles processos em que o juiz, reconhecidamente pela própria corregedoria, estava impossível dele dar fim naquele processo sem prejuízo na prestação judicial emergente do dia a dia.
né? Então, desde 2010, já foram proferidas mais de 15 mil decisões nesse sentido, né? Agora, o que tem havido nos últimos tempos, né, principalmente ainda em maio do ano passado para cá, é uma outra força-tarefa, já conjugando esforços com o Ministério Público e com a Defensoria Pública, e, claro, com os servidores, né, e com as comunidades contempladas, para que haja uma eficácia já em julgamentos de processo de tribunal do júri. O que aconteceu no mês de outubro foi um convênio, então, envolvendo esses parceiros. A experiência que houve de maio e junho desse ano foi em Montes Claros, onde esses parceiros, né, aceitaram o convite de a gente resolver a pauta do Tribunal do Júri de Montes Claros. Em aproximadamente 5 semanas, foram realizados 98 julgamentos pelo Tribunal de Júri em Montes Claros. Logo em seguida, preocupado com essa solução, porque, afinal de contas, o crime contra a vida é o bem mais precioso, é aquele que mais nos alardeia, não tenha dúvida, né? O presidente do tribunal, tomando posse, o desembargador Herculano Rodrigues, logo foi dizendo que precisávamos de fazer uma grande força-tarefa. E aí a gente se reportou o que aconteceu em Montes Claros. E começamos, então, ainda que informalmente, a essa força-tarefa de realização de 201 júris na capital, né, a partir do dia 10 de setembro. Agora se intensificou, graças à ajuda da Faculdade FUMEC, que cedeu o seu espaço, e nós vamos fazer lá, em 5 semanas, 136 julgamentos. Né? E a vantagem é que fica tudo no mesmo espaço físico. Né? É uma evolução da experiência que houve em Montes Claros, onde nós estivemos em 5 universidades. E o protocolo de intenções veio em razão dessa convergência que o Ministério Público, a Secretaria de Estado de Defesa Social, a Defensoria Pública e o Judiciário estão convergindo no sentido de tentar resolver essas pendências. Então, empolgados com essas experiências, tanto a de Montes Claros e esta agora, né, principalmente aqui em Belo Horizonte, é que resolveram fazer o protocolo de intenções para dar prioridade a esses julgamentos no ano de 2013. E a razão principal é que a sociedade, além da carga processual, está incomodada, preocupada com essa onda de violência e com o risco de impunidade. Mas sobre esse assunto eu gostaria que o senhor falasse no próximo bloco. A gente volta em instantes.